Por fim, vamos comentar sobre o sistema vascular de condução, que é formado por dois tecidos denominados de xilema e floema. O xilema é o tecido responsável por conduzir a água e os íons minerais desde as raízes até as folhas, enquanto que o floema é um tecido condutor de substâncias orgânicas, sendo responsável por conduzir, por transportar os produtos da fotossíntese das folhas para todas as outras partes da planta que necessitam. Tanto o xilema quanto o floema são tecidos complexos, porque eles são constituídos por vários tipos celulares, e a gente vai observar que alguns são vivos e outros não são vivos. Nessa imagem a gente pode observar aqui a presença do xilema, a presença do floema e do tecido meristemático secundário, responsável pela formação desses dois tecidos vasculares. Pelo fato de ser constituído por vários tipos diferentes de células vivas e outras que morrem assim que atinge a maturidade, estruturalmente o xilema é considerado um tecido complexo. Ele é formado então por células relacionadas à função de transportar nutrientes, como é o caso dos elementos de vaso e dos traqueídeos. É importante comentar que os traqueídeos são células características das gimnospermas, enquanto que nas angiospermas é possível encontrarmos elementos de vaso, assim como traqueídeos. Outro tipo de célula encontrada no xilema são as fibras de esclerênquimas, que estão associadas com a função de sustentação. Existem também as células parenquimáticas, relacionadas a várias atividades, dentre elas a reserva de nutrientes. E aqui nós temos os elementos de vaso, que, como eu já comentei, está associado com o transporte de água e também de nutrientes. O componente mais característico do xilema são os elementos traqueais, porque eles estão relacionados à função de condução de água e nutrientes, mas também eles podem atuar com a função de sustentação. Nessa imagem, a gente observa que a presença do xilema em corte transversal e aqui em corte longitudinal. Então, essas células com diâmetro maior são os elementos de vaso e essas células com diâmetro menor são células parenquimáticas. Os outros componentes do xilema, como eu já comentei, são as fibras, que estão relacionadas à sustentação, e as células parenquimáticas, que têm várias atividades vitais, dentre elas o armazenamento de substâncias. Pelo fato, então, de ser um tecido complexo, o xilema possui várias funções. A principal é o transporte de água e solutos a longa distância, e essa função está relacionada com os elementos de vaso e traqueídeos. Além disso, ele tem a função de armazenar nutrientes, e essa função é exercida pelo parênquima, enquanto que o suporte mecânico é uma função designada às fibras do esclerênquima. Essa imagem mostra um corte de um caule. Aqui vejo nós temos a epiderme, essa estrutura roxa são as células do floema e a vermelha são as células do xilema. Então aqui mostra a forma como esses tecidos vasculares eles se organizam no caule. Então normalmente o xilema ele fica mais interno e o floema fica então mais próximo da epiderme. O xilema primário origina-se a partir do tecido meristemático chamado de procâmbio, enquanto que o xilema secundário se origina a partir de outro tecido meristemático, que é denominado de câmbio. Visualmente, é possível distinguir um xilema primário de um secundário devido ao grau de desenvolvimento. Observem aqui, o xilema primário. E aqui eu tenho o xilema secundário. Toda essa estrutura vermelha aqui é o xilema secundário. Em relação à constituição, tanto o xilema primário quanto o xilema secundário contêm os mesmos tipos de célula.
Então, eles vão conter os elementos traqueários, traqueídeos em algumas espécies, os elementos de vaso em outras, as células do parênquima e também as células do esclerênquima. Como eu comentei, a diferença vai estar relacionada ao grau de desenvolvimento do tecido. E, claro, também os tecidos meristemáticos, né, que originam cada um dos xilemas. Vamos comentar sobre as características dos elementos traqueais, elementos de vaso e traqueídeos. Ambos apresentam paredes secundárias lignificadas. Então, lembrem-se, né, que a presença de lignina ela hipermeabiliza as células, impedindo a comunicação entre as células. Então, quando o tecido ele amadurece, não há conteúdo protoplasmático, então não tem organelas, não tem elementos vivos. Então, o tecido passa a ser um tecido morto. E, na verdade, isso facilita para que o xilema possa desenvolver a sua função, no caso dos elementos traqueais, de conduzir a água e os nutrientes. Essas imagens mostram os elementos traqueais. Aqui a gente tem os elementos de vaso e aqui a gente tem as traqueídes. Observem, né, que os elementos de vaso eles têm um diâmetro bem maior quando comparado aqui com as traqueídes. Aqui a gente observa de novo elementos de vaso e todas essas outras células aqui são traqueídes. E aqui a gente pode observar mais uma vez elementos de vaso e as traqueídes. Tanto os elementos de vaso quanto as traqueídes, conforme eles vão se diferenciando, eles vão perdendo os seus protoplastos. O protoplasto é tudo que sobra quando se tira a parede da célula, então o citoplasma, a membrana plasmática e as organelas. E é isso que torna esses elementos aptos para que eles consigam transportar a água e os sais minerais. Se a gente comparar a velocidade da água no xilema com a velocidade da água do floema, no xilema é muito mais rápido. Então, o fato de as células não possuírem protoplastos facilita a passagem da água a uma velocidade maior. Então, contribui para que o xilema, para que os elementos traqueários possam realizar a sua função. As fibras do xilema são fibras esclerenquimáticas, elas são células alongadas, quando nós vimos sobre o esclerênquima eu comentei, né, que elas podem ter fibras que atingem até 55 centímetros de comprimento. Elas possuem paredes secundárias geralmente lignificadas e espessas, e é isso que facilita, que contribui para que elas possam exercer a função de sustentação. O espessamento da parede da fibra é muito maior quando comparado com os elementos traqueários. Os elementos traqueários, então, têm uma parede celular espessada, mas o das fibras é muito maior. Existe uma doença denominada de CVC, que é a clorose variegada dos citros, mais conhecida como amarelinho, que é causada por uma bactéria chamada de Xylella fastidiosa. Essa bactéria, ela obstrui os vasos xilemáticos. Aqui a gente tem um vaso xilemático, então observem as bactérias dentro desses vasos. Essa obstrução, ela gera consequências na produtividade dos citros, né? Então, diminui a produtividade, já que ela obstrui, ela atrapalha a condução da água e dos nutrientes.